Non abbiate paura. Seminarista, caros filhos, hoje o Senhor Deus mostra o seu querer para nós. Deus tem um querer para cada um de nós. E esse querer não é outro senão a santidade, senão que sejamos santos. E para manifestar este querer, nosso Senhor, Ele nos dá meios, coloca estruturas, mostra-nos como fazê-lo. Ele nos dá um objetivo, um ponto de chegada, o céu, o ser santo, o estar correspondente a Ele. Mas para chegar lá, não deixa à solta. Ele nos dá um caminho, Ele mesmo, a sua vida, os seus ensinamentos. E é claro que toda vez que estamos em uma pista, em uma estrada, não tem uma coisa solta. Ela tem marcações, pistas próprias, faixas próprias. E este é o caminho correspondente a cada um, a nossa vocação, o modo como devemos corresponder àquilo que Ele nos chama de modo específico. Cada um é chamado a algo específico, de modo a corresponder com o Senhor. Mas é fato que, mesmo dentro de uma vocação, nem todos são iguais. Os pais de um não são iguais aos pais do outro. Um padre não é igual ao outro. O religioso não é igual ao outro. Existem especificidades. Do mesmo modo em que numa estrada nenhum carro é igual. Seja pela cor, pelo modelo, pelo dono. Não é igual. Cada um tem a sua individualidade. E é isso que nosso Senhor coloca para cada um, para que possamos corresponder àquilo que Ele nos chama, porque Ele chama a cada um, de modo particular, na correspondência de um caminho, de um percurso. E por isso Ele estabelece um caminho de crescimento, de amadurecimento, de formação. Não são coisas isoladas que estamos vendo. A cada domingo, nosso Senhor vai dando-nos esta aula, este conhecimento. Ele nos mostra que Ele nos escolhe a cada um e nos envia a uma missão específica neste trajeto de formação. Ele nos mostra por onde ir, as balizas, o caminho que temos, o meio de segui-lo, as leis, de modo que assim possamos reconhecer quem nós somos. Não somos baratas tontas, perdidas, que ficam simplesmente agitados com as coisas. Somos chamados a estar com Ele neste caminho de crescimento, de amadurecimento, de intimidade, e por isso Ele nos dá a oração, este ato de falar-lhe, de estar com o Senhor, de união com Ele. Mas ao mesmo tempo, quando temos intimidade com o Senhor, vemos que Ele também nos mostra, por vezes, os nossos erros. Mostra-nos por vezes que escolhemos mal e nos aponta como escolher bem, a como querer as coisas, a não ficar preso nas vaidades que o mundo apresenta, mas a olhar para Ele, a fixar os nossos olhos nele. E é por isso que hoje, Ele quase que numa continuidade do que vinha nos falando no último domingo, Ele coloca de modo claro, quase que fazendo um alerta e que possamos olhar para nós. Aonde está o nosso coração?
Porque ele mesmo diz no Evangelho: aonde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, aonde está a tua riqueza, aonde está aquilo que você busca, aí está o teu coração. Qual tem sido as nossas escolhas? Quais têm sido os nossos tesouros? Quais têm sido as nossas buscas? Eusébio, um dos padres da igreja, quando comenta esta passagem, nos diz que todo homem naturalmente está à mercê daquilo que almeja, daquilo que busca, e deposita a sua alma, coloca o seu coração naquilo aonde acha que está o seu lucro, naquilo que acha que é o mais importante, naquilo que acha que é a maior riqueza. Há alguns que, como ouvimos Nosso Senhor apresentar na semana passada, coloca as suas coisas nas vaidades, nas coisas passageiras, naquilo que é transitório, nas coisas do mundo. Busca as vaidades, as coisas aparentes, coloca no se mostrar para o outro, no se exibir para o outro, e quer ser descolado, quer ter o carro que chama atenção, a moto que faz barulho, quer ter a aparência assim assado. Basta ver os desfiles de cabelos que vemos por aí, basta ver os penduricalhos e roupas extravagantes. Buscam mostrar-se vazios. Aqueles que colocam o seu interesse somente nos bens. Eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu tenho que possuir, porque eu quero o melhor computador, eu quero o melhor celular, eu quero o melhor não sei o quê. E só quer. E acha que isso que vai trazer felicidade. Porque quer acumular. Coloca seu interesse inteiramente no trabalho e só pensa em trabalhar porque quer dinheiro. Não vê que o trabalho é um caminho de santificação. Não, é um caminho de conseguir meus bens. Eu trabalho para poder ter as férias que eu quero. Eu trabalho para poder fazer não sei o quê. E fica somente nisso, numa coisa vazia, e vai se afundando. É um ativista exagerado que só faz, é só o fazer, e não só lá fora, na empresa, na loja, mas converte a mesma coisa. Mas eu estou na igreja, e o que você faz? Eu faço não sei o que, eu sou da pastoral isso, eu faço não sei das quantas. E quanto você está buscando a Deus? Não, mas eu faço. Troca Deus pelas coisas dele, idolatra as coisas de Deus, mas não coloca o seu coração em Deus. Busca o poder. Às vezes não tem tantas coisas, mas fulano, eu vou falar não sei o que, fulano vai fazer isso, eu consigo dominar Beltrano, porque o que eu falo, eu posso não ser o coordenador, mas eu consigo tal coisa na pastoral. Eu posso não ser o dono da loja, mas eu estou perto do gerente. Eu posso não ser o que, mas eu convenço. E só quer poder, só quer manipular os outros. Ou aqueles que diante da vaidade se vão afundando nos prazeres, se vão afundando nas coisas mais superficiais. Eu quero ir naquela festinha porque eu vou beber todas. Eu vou naquele lugar porque eu vou ficar com Beltrano, eu vou naquele show porque tem não sei o quê. E assim só vai se afundando, só vai querendo aquilo que dá aquele prazerzinho superficial e depois quer mais. E quando colocamos o nosso amor nisso, o nosso coração nisso, quando temos isso como nosso tesouro, naquilo que passa, teremos isso por lucro. Passa. Temos aqui e só aqui, e acabou.
Mas quando ao contrário, quando o nosso coração está em Deus, nas coisas de Deus, no amor a Ele, no buscar a Ele, no buscar o céu, a nossa salvação, a santidade, quando isso é o nosso tesouro, há mais. Quando buscamos ser virtuosos, não virtuosos meramente pelas virtudes em si, mas porque assim eu posso amar mais a Deus. Eu busco a virtude do despojamento, porque eu não quero as coisas, mas o meu maior bem é Deus. Então eu me despojo das coisas do mundo por Ele, porque eu tenho nele o meu bem. Eu busco a virtude da humildade, porque eu não quero ser prepotente e ter o meu nariz levantado, mas ao contrário, porque eu sei aquilo que eu sou. E diante de Deus eu sou miserável que necessito dele. Não é um rebaixamento por um rebaixamento. Eu reconheço aquilo que Deus me dá, de dons, de carismas, de graças. Eu reconheço tudo aquilo que eu tenho e coloco para Ele, e busco a Ele, busco a unidade com Ele, busco essa vida íntima pela oração, sabendo que eu tenho necessidade de falar, necessidade de estar com aquele que eu amo, necessidade de falar com aquele que é o meu maior bem, aquele que é meu Pai. E assim como um filho para com seu pai, que tem respeito, mas tem intimidade para pedir, intimidade para falar, intimidade para contar aquilo que se passou, tem esta profundidade, esta correspondência, esta decisão por Ele. Isso está errado, então eu vou me esforçar para combater este erro. E eu vou ser decidido nisso. Se eu tenho um relacionamento que me leva ao pecado, que me leva à morte, que me leva a estar longe de Deus, basta. Se eu tenho um vício, eu vou cortar, vou colocar meios eficazes para acabar com isso, porque eu não quero mais viver assim. Eu vou ser decidido, eu vou corresponder àquilo que Ele me chama, eu vou corresponder às graças que Ele me dá. Vou buscar estes canais, os sacramentos. Eu vou saber aprisionar o Senhor, sabendo que eu tenho necessidade da graça. Então não vou deixar para me confessar uma vez no ano, porque eu não quero ficar morto, eu não quero ficar fedendo ao pecado, mas vou buscar regularmente. E não vou fazer a confissão de qualquer jeito. Eu tenho muitos pecados, e fica numa coisa etérea e estúpida, mas ao contrário, eu vou fazer um bom exame de consciência, eu vou saber identificar: isso daqui eu fiz contra Deus, isso daqui eu cometi contra o Senhor. Eu vou saber dar nomes, e não uma coisa superficial. Eu desonrei meu pai e minha mãe. Tá bom, no quê? No que você fez? Você resolveu falar mal do seu chefe? Ou você agrediu o seu pai? Tem diferença. E os dois vão contra o quarto mandamento. Eu acabei matando alguém. Como? Você agrediu? Você foi contra alguém? Ou você sentiu raiva? Falar em quê? Dar a especificidade que se precisa, saber fazer um bom exame de consciência para poder limpar-se, apresentar todas as feridas, mostrar as tuas chagas, ter este ímpeto de buscar o Senhor, saber que tem necessidade de ouvi-lo, ter necessidade de recebê-lo, ter a necessidade de estar com Ele. Esta unidade que se dá pela busca
por conhecer a fé e ser autêntico, saber corresponder ao teu batismo, a ser filho de Deus e ainda mais, a lutar por Ele, ser crismado, defender o Senhor, defender a tua fé contra aqueles que atingem, que vão contra ela. Por isso, saber conhecer, não ficar na mediocridade não, porque como Deus fala, né? A quem muito é dado será cobrado. Então não quero saber muita coisa não, porque senão Ele vai me cobrar muito. E as graças que Ele te dá? Cadê a correspondência? Cadê a profundidade? Onde está o amor? O amor por Deus, o amor diante daquilo que Ele te chama a ser. Devemos aprender isso, a não parecer, mas ser de fato. E por isso completa Santo Eusébio, que aqueles que buscam verdadeiramente a Deus, que buscam corresponder a Ele, que buscam o céu, que buscam a santidade, o terão. Meramente aparente aqui estão, aqui trabalham com eficácia, se empenhando, aqui estão atendendo o outro com paciência, aqui estão, sim, aqui estão, mas tem o seu coração no céu, tem um coração em Deus, porque buscam a Deus. E é isso que vemos quando ouvimos a primeira leitura do livro da sabedoria, que nos aporta a um fim que não é meramente aparente, mas aquilo que se realizará. Aqueles que são justos, que buscam a Deus de fato, o terão. Mas quanto aos injustos, aos iníquos, aqueles que se colocam contra Deus, aqueles que são meramente mornos e buscam somente as coisas, estes terão somente estas coisas. Esta felicidade passageira, essa felicidade superficial, que acaba e tem um tempo de validade extremamente curto. Porque a felicidade verdadeira, perpétua, contínua, eterna, só temos quando estamos com Deus. E por isso respondemos no Salmo que é feliz aquele que busca a Deus, aquele povo que sabe estar com o Senhor, aquele povo que sabe que é nele que se encontra aquilo que se espera, que é nele que está o nosso auxílio, a nossa proteção, e não nas coisas do mundo que passam e que não nos podem dar nada. Mas é fato que às vezes, diante de tudo, podemos nos perguntar: como? Como eu posso fazer isso? Como eu posso corresponder a Deus? Como eu posso dar mais? Nosso Senhor, logo ao início do Evangelho, já nos responde: não tenhas medo. Não tenhas medo, pequenino rebanho, de corresponder ao Senhor. Não abeate Paula. Assim começava o seu pontificado, São João Paulo II, nos convidando a isso, a escancarar as nossas portas para Deus, o nosso coração para Deus, e não ter medo. Não ter medo daquilo que aparentemente perdemos, porque é esse o nosso medo. Não nos entregamos a Deus porque temos medo do que podemos perder. Porque o Senhor fala para mim vender tudo aquilo que eu tenho e dar aos pobres. Mas como é que eu vou ter? Como é que eu vou ter minha casa, a minha segurança? Como é que eu vou ter as minhas joias? Como é que eu vou ter o meu carro? Como é que eu vou ter isso? Aprende que nada é teu em primeiro lugar. Quando vem uma tragédia, perde tudo. Não precisa nem chegar no fim do tempo, no fim dos tempos. É passageiro. Mas quando somos despojados dessas coisas, e sabemos que tudo é de Deus,
ganhamos mais do que meramente os bens. Mas aí eu vou perder o meu poder, aí eu vou perder as minhas influências, porque eu falo com fulano, eu consigo isso, eu digo a Beltrano e consigo aquilo. Uma influência mundana que não serve para nada, ao contrário, que só te afunda. Isso não é influência, isso não é amor. É necessário mais. Mas aí eu vou perder os meus prazeres, os meus momentos, porque eu já dou muito para Deus. Eu já vou à missa todo domingo, não presta atenção, mas vou na missa. Eu já faço não sei o quê, eu já sou da pastoral X, Y, já faço tal serviço. A gente tem que entender uma coisa: o Senhor não quer nem muito nem pouco, Ele quer tudo, Ele quer você e não as tuas migalhas. Não adianta nada dizer que dá tudo para Deus e você ficar se reservando para o teu prazer pessoal, para você ir na festa e ficar de bebedeira, para você comer até estourar, para você buscar os seus prazeres, ficando com 10 mil de um lado, 3 mil da outra festa, fazendo tudo aquilo que você quer. O Senhor te pede mais. O Senhor quer você por inteiro. O Senhor não quer a tua comodidade naquele momento em que você acordou. O dia tá bom, então eu vou na igreja. Hoje deu um sol, né? Vou na praia. Deus perdoa. Hoje está frio, vou ficar em casa, eu assisto aquela televisão, eu assisto a missa pela internet, não tem problema. Tem problema sim, porque você não está se dando para Deus, você não está se unindo a Ele. Ele quer você, não quer cômodo. O Senhor nos chama mais. Para de ter medo. Para de querer migalha. O Senhor não quer receber as tuas migalhas, os teus restos, e nem que você viva de migalha daquilo que é o resto do mundo. O Senhor tem muito mais. O Senhor quer te dar tudo. E Ele mesmo diz: Ele quer te dar o reino. Mas por vezes nós fingimos. Nós temos tanto medo que nós fingimos. Vivemos de uma aparência. Não, eu tenho medo de dar tudo para Deus, então eu finjo. Eu vou na igreja, e aí na frente do padre, do coordenador, eu sou aquele que sou certinho. Tudo aquilo que é ruim, eu rejeito. Eu me visto de roupa modesta, eu dou exemplo, eu prego bem. Mas por trás, no mundo, ou quando ele não me vem, fulano vem: não precisa disso não, aqui na pastora não precisa de você não, obrigado, depois a gente chama. No mundo, eu vou para a balada que meu fulano me chamou, eu vou para não sei o que, o padre que não pode me ver, porque senão, mas eu vou lá, que eu tenho que curtir a minha vida. E aí eu vou me afundando. Na igreja sabe pregar, serve com imponência, pergunta, questiona, tem atenção, acolhe, até dá abraço nos outros, se empenha, é interessado. Por trás são os vícios, a bebedeira, as vaidades, usar roupas que não sei nem como se chama de roupa, é a preguiça. Basta.
Basta disso. O Senhor não quer isso. O Senhor não te chama a isso. E por isso Ele nos dá 2 alertas hoje. 2 alertas bem claros. É necessário sermos bons empregados, bons servidores, que têm seus rins cingidos, que sabem ser o controle das suas paixões, ao mesmo tempo que têm as suas lâmpadas acesas, que não fazem as coisas às escondidas, mas que sabem dar exemplo, que se mostram, seja dentro, seja fora, seja na frente, seja atrás. Devemos ser bons administradores que dão um verdadeiro alimento, que buscam mostrar a Deus em tudo aquilo que fazem, e não somente no momentozinho, no grupo de oração, no momento do grupo jovem, no momento de tal reunião, na pastoral X, quando estão na missa. O Senhor nos chama a mais, e por isso os padres da igreja, em particular São Gregório Magno e São Basílio, nos mostram, nos ensinam que não é mero fazer, não é mero ativismo, não é para ficar somente pela frente, o mostrar-se, o ter uma aparência, mas ser mais. Comentando a primeira parábola, São Gregório nos diz que devemos colocar a nossa esperança em Deus e parar de fingir, parar de ter medo de ter o nosso coração no Senhor, parar de viver de uma aparência superficial e aprendermos a esperar em Deus. Basta de ouvir a verdade e só deixá-la no ouvido, mas não vivê-la, não ter adesão. Basta de fazer uma experiência no grupo, na missa, e depois ir para fora, mas não ser decidido, não querer de verdade, não mudar de vida. Basta de ficar só de fingimento para o mundo. O Senhor nos chama mais a querer e a buscar verdadeiramente o Senhor. São Basílio, comentando a segunda parábola, nos diz que não basta vencer, é necessário lutar de modo legítimo, cumprir os mandamentos como eles nos são pedidos. Não adianta dizer: Padre, eu não brigo, eu não mato ninguém, mas por trás está com raiva, ódio, rancor, mágoa. Padre, eu não roubei nada, mas é invejoso, quer tudo que é do outro, cobiça tudo e quer tudo para si. Padre, eu vou na igreja, mas cadê a tua atenção no Senhor? Não se confessa, ou quando se confessa é muito mal, porque não fez um bom exame de consciência, porque não buscou ver os seus pecados, vai de vez em nunca, só para ter um checklist: eu fiz. Não luta contra os teus pecados, não busca emendar-se ou corrigir-se, comunga em pecado pela aparência dos outros. Não, os outros têm que ver que eu estou comungando, que senão, o que vão pensar de mim? E no seu coração, rejeita a Deus. Não adianta ir à igreja assim, não adianta fazer isso. Basta. O Senhor quer de nós uma decisão, nos chama a ser diferentes. Ele quer que você seja dele. Por isso Ele estende a sua mão para nós, nos chama para Ele, para sermos dele. É necessário parar de sentir medo, parar de pensar nas migalhas que eu posso perder e aprender a olhar para tudo
o que o Senhor quer me dar. E Ele mesmo nos diz no Evangelho que é do agrado do Pai dar-nos o reino, dar-nos o céu. Deus quer isso para nós, Ele nos chama a isso. Mas para isso é necessário que queiramos, que estejamos decididos, que busquemos. É preciso esta decisão verdadeira e firme. Se queremos verdadeiramente ser santos, não basta uma aparência. É necessário fazer o que devemos e estar no que fazemos. Este é o conselho dos santos. Cumprir o dever que temos com amor por Deus e buscar a Ele, buscar mudar de vida, romper com aquilo que é mal, com aquilo que te afunda, com os teus vícios, acabar com aquelas amizades que só te afundam, que só te levam para o lado errado. Não são teus amigos. Entende isso? É necessário empenhar-nos em fazer o bem, em crescer em união com o Senhor. E dê esta verdadeira decisão de cumprir o nosso dever diário para Deus. A Virgem Maria, ela nos dá esta boa lição de como fazer. Esta decisão de estar com Ele. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela se entregou inteiramente a Ele e dele recebeu tudo. O teve em seus braços durante a sua infância e com Ele está hoje no céu. Que nós possamos também nos decidir verdadeiramente a ser de Deus e a nos empenhar por Ele, e assim seremos verdadeiramente felizes. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,